página 210 a 216, ok? Nós vamos iniciar hoje a unidade 6, tá? A unidade 6. Gostaria que vocês abrissem na página 210 e só observassem essa imagem com o livro aberto, tá ok? Depois, na aula remota, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas 5 perguntas da abertura da unidade 6, tá? A unidade 6 é virando a página, ok? Então, nós vamos virar a página. Na aula remota a gente conversa sobre essas 5 perguntas, ok? Na página 212, nós vamos trabalhar o gênero textual carta. Então, nós vamos fazer uma leitura inicial sobre essa carta. A professora Gisele colocou a carta aqui para vocês visualizarem junto comigo, tá? E depois nós vamos conversar sobre algumas questões abordadas pelo livro sobre o texto dessa carta, ok? Então vamos lá. Esta carta é de uma história que se encontra no livro de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, tá? Essa história, esse pedacinho desse texto se encontra nesse livro. Esse livro tem várias versões, tá? São várias versões. Então vocês podem ver que existem várias capas, ó, são várias edições desse livro, tá? É um conto muito famoso do Robinson Crusoe. Então aqui é um textinho, um pequeno texto que se transformou no gênero textual, que é uma carta que se encontra nesse livro. Habitante da ilha, estou escrevendo essa carta porque quero falar que gostei muito de ler o conto O Verdadeiro Robinson Crusoe, publicado na CHC 181. CHC 181 é uma revista, ok? É a história de um homem que vive 4 anos em uma ilha, com centenas de gatos e fugindo dos espanhóis que queriam escravizá-lo. Adorei muito mesmo, e minha professora disse que tem um livro sobre essa história. Quem escreveu essa carta foi Isabelle Coelho, da cidade de Guaramirim, Santa Catarina. Então vocês observaram que é uma carta que uma menina chamada Isabelle escreveu para uma revista, tá? Falando que ela gostou muito de ler o livro, a história, né, o conto sobre o verdadeiro Robinson Crusoe, certo? Aí ela relatou aqui um pouquinho sobre a história, olha só. No primeiro parágrafo, ela disse o porquê ela estava escrevendo essa carta sobre o assunto. Depois, no meio aqui, no segundo parágrafo, ela escreveu um pouquinho da história, ou seja, ela contou um trecho, que é um homem que vivia em uma ilha, né? Ele viveu 4 anos em uma ilha, com centenas de gatos e fugindo dos espanhóis que queriam escravizá-lo. E, finalizando, ela fala que gostou mesmo do livro e que a professora dela disse que tem um livro sobre essa história, tá? Então, essa é uma carta. Lembrando a estrutura textual de uma carta. Como é um texto, um trecho do livro, não tem a data, ok? Mas nós vamos lembrar aqui um pouquinho. Para escrever uma carta, eu preciso colocar a data, o nome da cidade, fazer a saudação, né? Aqui ela colocou habitante da ilha, né? Depois o corpo do texto, que é o assunto que eu vou escrever a carta. Depois a despedida da pessoa, que é o que escreveu, no caso, a carta. E a assinatura. Nesse caso, o corpo do texto está dividido em 3 parágrafos e a assinatura aqui, Isabelle Coelho, que é o nome da menina que escreveu a carta para a revista CHC 181, que é o nome da revista. Então aqui nós vamos lembrar tudo, a estrutura de uma carta, ok? Agora, nesse trechinho aqui do livro,
eu gostaria que vocês lessem aí comigo. É a resposta da revista para a Isabelle. Oi, Isabelle. Sim, As Aventuras de Robinson Crusoe, do escritor inglês Daniel Defoe, é considerado um clássico. Isso quer dizer que essa história foi escrita há muito tempo, mas nunca deixou de ser interessante. Continue suas leituras. Uma breve resposta, né? Uma resposta rápida, curta, mas que incentivou a Isabelle a continuar lendo, né? Continue suas leituras, ok? Agora nós vamos para a página 213. O exercício 1, converse com os colegas sobre as questões a seguir. Também nós vamos conversar na aula remota sobre essas 3 questões que estão aqui, do exercício 1. Aí nós aproveitamos na aula remota, a gente conversa com os colegas para trocar ideias, tá bom? Agora o exercício 2 é uma interpretação da carta sobre o conto de Robinson Crusoe. Então vamos lá. O primeiro texto que você leu é uma carta. Releia-o para responder as questões. Então nós acabamos de ler. Letra A. Quem escreveu a carta? Foi uma menina. Quem é a menina? Isabelle Coelho. Então vamos lá. Exercício 2, letra A. Foi Isabelle, com 2 L's, ó. Isabelle Y. Coelho. Ok? Letra B. Em qual edição da revista CHC foi publicado o texto O Verdadeiro Robinson Crusoe? Na CHC 818, CHC 181, CHC 118. Foi na CHC 181. Então é a resposta, a segunda resposta nós vamos colocar um xizinho aí, que é a CHC 181. Letra C. Quem escreveu a resposta para a carta da Isabelle? Quando nós observamos aqui embaixo, nós observamos que foi uma devolutiva da revista. Então, a gente não consegue especificar quem foi a pessoa que escreveu essa resposta para a Isabelle, quem é o remetente. Mas nós sabemos que foi alguma pessoa que trabalha na revista, não é verdade? Então, quem escreveu foi algum funcionário da revista, né? Algum funcionário da revista. Ok? Que deu essa devolutiva para ela, deu a resposta. Letra D. De qual cidade e estado a carta foi escrita? Olha lá, também está aqui, no finalzinho da carta, ou seja, na despedida de quem escreveu a carta, que é Guaramirim, Santa Catarina. Então é a primeira alternativa aí, certo? Agora nós vamos para o exercício 3. O exercício 3 fala: Isabelle escreve a carta para quem que ela escreveu? Criticar a revista pelo conto O Verdadeiro Robinson Crusoe, questionar a revista sobre o conto O Verdadeiro Robinson Crusoe, ou elogiar a revista pelo conto O Verdadeiro Robinson Crusoe. Nesse caso, ela elogiou, não foi? Olha só, ela fala que é uma história de um homem que vive numa ilha, que ela adorou muito mesmo. Então, se ela adorou, sinal que foi um elogio, ok? Então, é a última alternativa aqui do exercício 3. Vamos colocar o xizinho aí. Exercício 4. Qual é a história do conto O Verdadeiro Robinson Crusoe? Nós temos a explicação aqui na carta. Olha só, é a história de um homem que vive 4 anos em uma ilha com centenas de gatos e fugindo dos espanhóis que queriam escravizá-lo. Então aqui no exercício 4 vocês podem escrever esse trecho aqui, ó. Certo? Eu não vou escrever na lousa, vocês vão pegar aí no trecho da carta que está na página 212. Certo, quarto ano? Agora exercício 5. A carta
recebeu uma resposta. Releia o texto e responda as perguntas a seguir. Letra A. Qual é o nome do livro mencionado na resposta à carta de Isabelle? Qual foi o nome do livro, gente? Aventuras de Robinson Crusoe. Então, na letra A, vocês vão completar aí. As Aventuras de Robinson Crusoe. Lembrar que Robinson com inicial maiúscula, Crusoe com S, tá ok? Então, esse é o nome do livro, As Aventuras de Robinson Crusoe, ok? Letra B. Qual é o nome do autor desse livro? O autor é Daniel Defoe. Daniel Defoe. Tá? Exercício C. Esse livro é considerado um clássico porque ele foi escrito há muito tempo. Apesar de ter sido escrito há muito tempo, continua fascinante aos leitores. Por ter sido escrito há muito tempo, é enfadonho aos leitores. Ou seja, ele continua, fascinante aos leitores. É um clássico, então ele nunca vai deixar de fazer parte da leitura das pessoas que apreciam esse tipo de livro. Então nós vamos assinalar letra C, a primeira alternativa. Certo? Letra C, a primeira alternativa. Agora o exercício 6. A carta foi escrita em primeira ou terceira pessoa. Destaque 2 elementos do texto que comprovam essa afirmação. Lembra que nós estudamos quando é escrito em primeira pessoa? Foi o próprio personagem que está escrevendo aquele assunto. No caso, me coloco em primeira pessoa. Essa carta, quando a Isabelle escreveu, ela fala, estou. Então ela não fala dela. Estou escrevendo essa carta porque quero falar que gostei muito de ler o conto. O verdadeiro Robinson Crusoe foi publicado na CHC 181. Aí aqui embaixo ela fala, adorei. Então ela está falando do sentimento dela, não é verdade? Então esse conto foi escrito em primeira pessoa. Então vamos lá? No exercício 6, a carta foi escrita em primeira pessoa. Aí pede para a gente colocar 2 elementos que comprovem essa afirmação. Nós podemos colocar aqui, estou, adorei, gostei. Então vamos escolher 2? Nós podemos colocar entre parênteses aí, gostei, ou vocês podem escolher um outro qualquer. Adorei. E pode escrever outro se vocês quiserem, tá bom? Agora, o exercício 7 até o 10, nós vamos fazer de tarefa. Então, o exercício 7 é muito fácil. Vocês, com base no conteúdo dos textos, circulem a imagem que representa Robinson Crusoe. Lembrar que ele estava em uma ilha. Então, quais são as características de uma pessoa que vive numa ilha tentando sobreviver? Ele foi um sobrevivente dessa ilha. Ficou 4 anos em uma ilha lá, tentando colocar a vida em primeiro lugar, tentando sobreviver mesmo. Aí o exercício 8. Como você imagina que seria o personagem do conto, o verdadeiro Robinson Crusoe? Use o espaço abaixo para desenhá-lo. Então observem aqui, nós temos algumas fotos aí, dele na ilha, com uma espingarda, uma madeira, paisagem. Aqui nós temos ele navegando. Então vocês podem imaginar, pesquisar ou realmente tirar um pouquinho aí da cabecinha de vocês sobre como vocês imaginam que seria o personagem Robinson Crusoe.
O exercício 9 da página 216 é o seguinte: você acha que a remetente da carta gosta de ler? Por quê? Quem é a remetente da carta? Isabelle Coelho. Vocês acham que ela gosta de ler e por quê? Lembrar que, observar que algumas perguntas têm duas perguntas em uma só, ok? Agora o 10. Você gosta de ler? Bem pessoal. Você gosta de ler? Que tipo de livro ou revista você gosta? Converse com os colegas e tome as notas a seguir. Não dá para conversar com os colegas. Vocês vão fazer individual. Então, essa pergunta é para vocês. Você gosta de ler? Que tipo de livro ou revista? Ok? Essa é a tarefa da aula de hoje. Ok, quarto ano? Vocês vão entregar, nós vamos corrigir essa tarefa na aula remota de hoje. Certo? Um bom trabalho, uma boa tarefa. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!